Olá, meus alunos queridos. Então, vamos hoje, nesse momento, no caso, que eu não sei se você está assistindo o curso em continuidade no mesmo dia, ou se já é um outro dia para você. Então, hoje a gente vai estar, nesse momento, vendo a questão dos índices em refeições. Então, esses índices, eles são muito importantes, porque eles vão nos dar um controle da nossa produção, vão mostrar o controle das nossas perdas, o controle dos nossos custos e vai evitar o desperdício de tempo e de mão de obra. Então, um serviço, para que ele seja bem trabalhado, ele precisa que seja controlado. E para isso é que foram criados esses índices, para nos dar um controle sobre a nossa produção, sobre as nossas perdas, sobre os nossos custos. Então, eles são de fundamental importância, no caso, na hora em que nós vamos preparar nossas fichas técnicas. Mas qual a sua importância na verdade? Então vamos lá. Quando eu falo no fator de degelo, eu vou falar de fator de correção, fator de cocção, índice de rejeito, o meu percentual de sobras limpas, o meu índice de reidratação. Então, todos esses são os fatores em que nós vamos estar trabalhando. A começo, vamos falar primeiro do degelo. Então, existem duas fórmulas. Uma que vai trabalhar com os pesos. O peso kit inicial com o peso que ficou após o degelo. Esse daí é o índice ou fator de degelo. Mas eu já trabalhei em algumas empresas, que já trabalhei em várias empresas de terceirização, e uma empresa, ela não trabalhava com índice ou fator de degelo, ela trabalhava com percentual de degelo. E aí vai haver a diferença, porque na hora de fazerem o cálculo, eles não vão mais trabalhar com o peso após o degelo e o peso bruto. Eles vão trabalhar com o peso que foi perdido, vão multiplicar por 100 e vão dividir pelo peso bruto. Na verdade, os dois índices eles vão dizer uma coisa só. Eles vão mostrar quanto eu perdi de água na minha preparação. Já aconteceu uma fraude que acontecia com as carcaças dos frangos. Então, o que é que eles faziam? O frango inteiro, eles ensacavam e enchiam de água. Quando congelava, então ia contar como se fosse o peso do frango, aquela água que tinha sido posta ali. Então, com o fator de degelo, a gente tendo esse controle do fator de degelo, é muito mais fácil da gente identificar certas fraudes. O peixe também é um outro que passa muito por isso. A gente vai, quando vê, tá um peso congelado, quando ele descongela, a maior parte dele saiu no degelo. E aí você não tem o controle. Aí às vezes o seu rendimento não acontece corretamente. E se você não tem um parâmetro para comparar, para ver, não, rendeu mais ou rendeu menos, houve mais perda com degelo, menos perda com degelo. Se você não tiver esse tipo de material que você possa olhar, que você possa verificar, então você se perde um pouco nessa situação. Aqui a gente vai ter um primeiro exemplo, caso 1. Sabendo que o peito de frango utilizado em Moan X teve o seu peso inicial de 10 kg e após o seu degelo foi de 8,8 kg, quanto seria o peso após o degelo em uma unidade que utiliza em média 60 kg? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso, eu vou encontrar o fator de degelo. Então, o fator de degelo foi, eu peguei os 8,8 quilos que ficaram, vou dividir pelos 10 quilos e vou encontrar que o meu fator de degelo foi de 0,88. Depois eu vou multiplicar pelo peso total da unidade. Então, 60 quilos vezes 0,88. Nesse segundo caso, eu tenho que ficar com um peso líquido de 52,8. No caso 2, a sua compradora pediu que você avaliasse determinado produto para ver a questão custo-benefício e lhe deu as seguintes definições do produto A. Ele custa R$ 5,00 e o B custa R$ 5,20. Ambos tiveram um peso bruto inicial de 10 quilos. Após o degelo, você observou que o produto A perdeu 1,5 kg e que o produto B perdeu 0,8 quilos. Qual seria o produto mais apropriado para sua compra? Então, você vai ver o quê? Você vai primeiro fazer
O produto A, 1,5 kg vezes 100 dividido por 10, você encontrou que foram 15% de perdas. E o produto do B, você vai fazer 0,8 vezes 100 dividido por 10, vão ser 8% de perdas. Calculando o custo, aí você vai pegar esse produto A mais 15%, que é a perda dele, e você vai encontrar que o total dele ficou R$ 57,50. E o produto B, que teve 8% de perdas, você quando eu fizer novamente os cálculos, você vai ver que ele ficou com um valor total de 56,16. Com base nesses cálculos, nós vemos o quê? Que o produto B, mesmo tendo um custo inicial maior, ele teve um melhor aproveitamento e com isso o valor dele ficou melhor. Então, estão vendo aí por que é importante? Agora a gente vai ver a questão das perdas totais. Nas perdas totais, nós novamente vamos ter nesse mesmo parâmetro, de ter o índice ou fator e nós termos os percentuais. Quando eu falo perdas totais, está incluído tanto as minhas aparas quanto o meu degelo. Então, né, perdas totais, não é só perda com aparas. Porque muitas pessoas às vezes se confundem e pensam que é somente para colocar somente com um tipo específico, trabalhando somente com aquele valor que vem do degelo para o valor final. E não é. A gente vai colocar toda a perca que aconteceu nesse período. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ter o peso líquido final, que a gente vai pegar e vai dividir pelo peso bruto, quando for o fator índice. E o percentual de perdas, o peso perdido, vezes 100 sobre o peso bruto. Então, a gente vai ter também o percentual das perdas totais. A importância na obtenção dos custos das minhas matérias-primas, determinação de perdas, determinação do meu rendimento. Eu tinha um açougueiro que ele era muito divertido, assim. Ele era todo atrapalhado, mas ele me dava todos os valores, do jeitinho dele. Não adiantava pegar e entregar ele em formulário que ele não sabia colocar ali. Se ele abrisse 20 caixas, ele ia me dizer caixa por caixa que ele tinha aberto. Ia dizer caixa por caixa quanto é que ele tinha perdido no degelo e nas aparas. Ele saía. E aí eu é que tinha que somar. Se ele fosse somar, toda vez dava tudo errado. E aí, às vezes, eu colocava o estagiário junto dele, que a unidade é grande e tal, para estar olhando, para estar vendo se ele realmente estava fazendo aquelas contas certas. E realmente estava. Agora, do jeito dele. E aí eu interpretava aqueles dados e colocava de uma forma que eu fosse trabalhar direito. Aqui eu coloquei uma tabela auxiliar, em que vocês vão estar vendo vários cortes. Isso aí é para aproveitamento de vocês. Vários cortes. Quanto é a média de uma perca hídrica, quanto é uma média de uma perca total, e algumas preparações indicadas, alguns cortes indicados. Então, tipo cupim, assado ou cozido, ele vai ter uma perca hídrica de 2% e de 10% na total. Então, tem vários tipos aqui, né, proteicos, que servem para vocês utilizarem. O caso 3. No caso 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o quê? Eu sei que um peito de frango utilizado em uma 1x teve o seu peso inicial de 10 kg. Após o degelo, a limpeza total foi de 8 kg. Quanto seria o peso após a limpeza em uma unidade que utiliza em média 60 kg? Então, a gente vai pegar, primeiro vai fazer o quê? Vamos encontrar o fator de correção e vamos multiplicar pelo peso total de uma unidade P, certo? E aí, com isso, a gente vai encontrar o valor líquido, que foi de 48 kg. No caso 4, a gente vai ter o quê? Vai ter aqueles mesmos dois produtos que tinham um preço de R$ 5,05,20. E aí ambos tiveram peso bruto de 10 quilos, não aquela mesma situação. Só que agora foi incluído o quanto foi a perca total. Então, utilizando aquele mesmo raciocínio do caso inicial, a gente observa o quê? Que no produto A, ele vai ter uma perca total de 20%. E o produto B, uma perca total de 18%. Quando a gente acrescenta essa perca no valor inicial do seu produto, então a gente vai observar o quê? Que o produto A, nesta situação, ele vai ter um preço final melhor do que o produto B. Então, aí foram duas situações em que eu justamente coloquei o produto A dessa vez
Quando ele inclui o P total, ficou diferente do caso anterior, em que a gente colocava somente que o produto B que tinha ficado com o custo total melhor. Fator de cocção. Então, o fator de cocção é a ferramenta utilizada para se conhecer o rendimento de um alimento após ele ser submetido ao processo de cocção. É obtido através da relação entre o peso do alimento processado e o peso líquido do alimento cru. Então a gente vai e faz essa variação, porque não teria lógica eu pegar do meu peso inicial. Se houver todas aquelas perdas, eu tenho que ver o quê? Eu vou colocar na panela X. O que é que eu vou ter desse X? Isso é que é o fator de cocção. E não pegar do meu primeiro valor do meu peso congelado e fazer em relação a isso. Tá? Rejeito e sobra limpa. Então, uma coisa que a gente tem que ter focado, assim, a gente ter a diferença desses dois. Então, meu índice de rejeito vai ser meu peso rejeitado sobre o meu peso distribuído. Mas o que é o meu peso distribuído? Meu peso distribuído é aquele que realmente vai chegar no prato do meu comensal. Então, vai ser, eu vou tirar o que foi que sobrou no meu pastrô, eu vou tirar o que sobrou da minha pista de distribuição, para que eu possa saber realmente quantos quilos de alimento foi dado ao meu comensal. E quanto foi que voltou do prato sujo. Então, o que volta, aquela sobra que volta no prato de cada pessoa, isso é que é o peso rejeitado. Certo? Então, o índice de rejeito é isso, ele vai olhar esse valor que volta do meu prato. Minha sobra limpa. Minha sobra, muitas pessoas dividem sobras em sobras limpas e sobras sujas. Então, o meu percentual de sobra tem a ver com o que ficou no meu pastrô, o que ficou na minha panela, o que ficou na minha pista de distribuição. Muitos consideram sobra limpa somente o que está no pastrô, que ficou numa panela, e sobra suja aquilo que está na pista de distribuição. Porque o que está na pista de distribuição tem que ser descartado de imediato, logo. Ali houve contaminação. As pessoas passam, pegam utensílios, pegam tudo aquilo. No meu pastrô, depende da quantidade de horas em que tenha sido produzido, a quantidade de horas que vai ser consumido, se o meu pastrô realmente está funcionando direito. Então, se estiver dentro dos meus padrões de higiene e segurança, eu posso pegar, às vezes eu tenho uma refeição que termina num horário e já vai começar, no instante seguinte já começa outro, e aquela panela, aquela cuba ali, terminou de ser produzida porque a nutricionista, o técnico, teve medo que não desse, que viesse o pessoal a mais que não veio. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado nessa hora de aproveitamento de sobras. Mas, com certeza, o que ficou na pista de distribuição é lixo, não adianta. Houve ali contaminação pelo processo de distribuição em si. Aqui o caso 5. Nesse aqui nós vamos calcular o peso líquido total servido aos seus clientes. Então, houve um peso produzido que foi de 150 quilos. O peso do rejeito foi 17,3 quilos. Aí eu vou ver que na minha sobra, tanto limpa quanto suja, foram 22,8 quilos. Então, meu peso líquido distribuído vai ser os 150 quilos que foram os produzidos, menos o 17,3 quilos, menos os meus 22,8 quilos. Então, ele vai dar um total de peso líquido distribuído, 109,90 quilos. O índice de reidratação é utilizado para verificar o ganho de água em cereais e leguminosas e outros alimentos deixados em remolho. Então, eu vou ver o peso após o remolho escorrido e vou dividir sobre o meu peso líquido. Então, aqueles produtos que a gente deixa de molho para que eles hidratem, isso aqui a gente está vendo o índice de reidratação, que também vai ser importante quando eu estou observando a questão do meu rendimento dos meus produtos. Isso daqui é um resumo total de todas as fórmulas que a gente falou, né? Porque foram muitas fórmulas separadas, então aí está um resumo de todas elas para vocês. E o exercício 1, o que é que a gente vai fazer agora? Eu aconselho, né, para a gente treinar o conhecimento, de vocês pegarem, dão uma pausa na tela, tá? Tenta fazer e depois a gente corrige. Aí vocês
Coloca um novo para ele andar o vídeo e com isso vocês vão ver na correção, tá certo? Então, exercício 1, qual o fator de degelo e o percentual de degelo nas seguintes informações? Então, a gente vai ter um peso inicial congelado de 78,5 e o peso perdido após o degelo 5,3. Então, aqui vai estar a resolução. Então, a gente vê o quê? Que o peso inicial congelado, o fator de degelo foi de 0,93 e o percentual foi de 6,75%, certo? Isso colocando lá aquelas fórmulas. Exercício 2, mesmo esquema. Dá um pause aí, que aí logo em seguida eu vou colocar a resolução. Então, aqui a gente vai calcular o rendimento e o percentual de perdas dos produtos. A gente colocou o fator de correção, a embalagem, e a gente quer ver o rendimento e o percentual de perdas totais, para preencher essa tabelinha aqui. Aí, primeiro tem a primeira parte que eu tenho que fazer. Eu primeiro tenho que achar o rendimento. Então, quanto foi que rendeu? Então, a gente vai ver aqui quanto foi que rendeu utilizando o fator de correção. Então, a gente faz a multiplicação, multiplica pelos dois fatores, pelas caixas e vai ver quanto foi o rendimento. Mas são caixas de pesos diferentes, né? Então, eu tenho que também ver quanto foi o meu percentual de perdas, que só isso não vai me dar um parâmetro real. Aí eu prossigo, aí agora eu vou ver. Então, no primeiro caso, ele vai ter 8,53 quilos, não, 3,74 quilos, e no segundo, 8,53 quilos, né, de perdas. Aí agora ele vai pegar e vai ver. Não, no primeiro caso eu tive 22% de perdas. Então, no segundo caso, eu tive 31,2% de perdas. Então, por isso que é que a gente vê que o produto A, ele é melhor do que o produto B, porque as perdas totais deles foram de 22% apenas. Então, são dois casos aí para vocês observarem. Calcule o peso líquido dos seguintes alimentos. Então, eu vou ter o fator de cocção e o peso cozido. E aí, eu quero saber qual foi o peso líquido que a gente colocou lá na panela. Então, aí está a resolução já dessa questão. Então, a gente vê que no primeiro caso foram 45,31 e no segundo caso foi 26,67. Exercício 4. Foram produzidas 530 refeições em que tiveram um total de 453 quilos de alimentos produzidos. Do total, foram observados que no pastu ficaram 3 cubas com 29,7 quilos totais e na pista de distribuição 25,3 quilos totais. Além disso, tivemos como sobra dos pratos 43,86 quilos. Calcule o índice de rejeito e o percentual de sobras. Então, novamente, nós vamos pegar e aí está a resolução. Então, já sabe, né? Eu estou fazendo assim para não se tornar uma coisa muito repetitiva. Lógico que se você tiver dúvida em alguma dessas resoluções, é só você falar comigo, ou pelo chat, ou pelo fórum, ou no Skype, ou por e-mail, ou por mensagem, e eu vou ter prazer em lhe explicar, porque para evitar que a gente se torne muito repetitiva, eu procuro fazer esse tipo de trabalho, da gente fazer assim bem rapidinho, certo? E aí nós vamos ter justamente os índices que a gente queria. Então, a gente viu que o peso distribuído foi de 398, que o índice de rejeito foi de 11% e que o percentual de sobras desse alimento foi de 12%. E agora, até a próxima aula. Então, qualquer dúvida, entre em contato, vou ter prazer em ajudar. Espero que você esteja gostando do curso. Eu faço ele com muito carinho. Eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.